Aqui tem. Ah, tá bom. Vamos lá. Então, começando agora. Espera aí só um pouquinho. Pronto. Hoje vamos ver aqui Brasil monárquico. Tá? A primeira parte da transferência da corte ao período regencial. Aí eu vou explicar para vocês por que esse nome, tá bom? Brasil monárquico está aqui. Monarquia, tá bom? O Brasil foi um império. Antes de ser império, o Brasil passou por ser um reino, tá? Com Dom João. Dom João era rei de Portugal. Ele trouxe a corte portuguesa para o Brasil, tá? Fugindo das tropas do Napoleão Bonaparte, que invadiu Portugal no final de 1807. Então, Dom João optou por trazer a corte para o Brasil, ou seja, ele traz o reino para o Brasil. Então, o Brasil passa a ser a sede do reino de Portugal. Então, o período que Dom João vai estar aqui, o Brasil vai ser reino. Depois, quando o Brasil se torna independente, é proclamado o império. Tá? O Brasil torna-se um império. Então, a questão só é diferenciar o que é um reino, o que é um império. Tá bom? Porque o Brasil virou um império. Então, os dois são formas de monarquia. Monarquia, governo de um. No caso, o rei ou o imperador. Tá? Então, a república, já vem do latim, né? É res publica, é um governo público, governo de muitos, tá bom? A monarquia é o governo de um, é o rei ou o imperador. E o poder monárquico passa de pai para filho, é hereditário, tá bom? Bem, o que é um reino? O reino é uma monarquia de um povo. Dom João era rei de Portugal, tá? De Portugal. Inclusive o nome era composto Portugal e Algarves, porque quando Algarves, o sul de Portugal, foi anexado a Portugal, Portugal já existia como reino. Aí adotou esse nome composto, né? Portugal e Algarves, que veio depois. Bem, então Dom João, como rei é rei de um povo. O rei da França, o rei da Inglaterra, o rei de Portugal, o rei da Itália, tá? Então essa que é a ideia de reino. O império é quando tem uma noção de vários povos. Aí isso é bem interessante. Por que império brasileiro? Né? Porque a noção que se tinha naquela época é que não havia um Brasil, havia Brasis. Ou seja, o norte do Brasil, a região do Grão-Pará, né, que envolvia toda a Amazônia, era uma província muito grande e era uma outra forma de governo, de administração, muito embora fizesse parte do Brasil como colônia. Durante muito tempo, inclusive, esse norte do Brasil ficou separado do Brasil na administração colonial. Era, né, o governo do Grão-Pará-Maranhão e o governo do Brasil. Então você tem aí uma região, né, que tinha características próprias, culturais. O contato com Portugal é diferente do contato que o resto tinha com Portugal. Ora, outra coisa, o Nordeste brasileiro, a região da cana-de-açúcar, que vai do Ceará até Alagoas, né? É o Nordeste clássico brasileiro, tá? Ele tem uma outra composição histórica, econômica, né? A Bahia, que envolvia na época Bahia, Sergipe, né?
A Bahia, ela era uma província muito rica, muito diversificada também, né? Tinha uma outra forma de organização também. Aí vem o sul, o centro-sul, tá? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Espírito Santo e mais o que seria hoje o Paraná. O Paraná e o Mato Grosso do Sul faziam parte de São Paulo, tá? Depois que foram separados. Durante o Império foi separado. Apareceu a província do Paraná e a província do Mato Grosso, que era Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? Então, você vê aí o extremo, o sudeste e o sul são outras configurações. A ideia naquela época é que não havia um Brasil. Esse Brasil seria construído com o tempo. Havia Brasis. Tanto que falava assim de povos brasileiros, ou brasilienses, no plural mesmo. Né? Entendia que o cara do Pará, do Nordeste, da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, do Sul, do extremo Sul, eram pessoas diferentes. Né? Então, vários povos, não é um povo só. Daí império. Império é sempre uma monarquia de vários povos. Tá bom? Então, isso só para a gente entender bem. Império Russo. O Império Russo, ele não é só um império dos russos. Todos os povos dominados pelos russos fazem parte do império. Ucranianos, bielorrussos, cazaques, né? Georgianos, armênios, e vai assim por diante. Tá? Então, o Império Russo ele é um império de vários povos e a Rússia é o centro desse império. Império Austro-Húngaro, Áustria-Hungria, mas vários povos estão em torno desse império. Tá? Croatas, eslovenos, eslovacos, tchecos, poloneses, né? E por aí vai. Então, olha só, é sempre entender isso. Quando a gente fala império, a gente fala de uma monarquia que reúne vários povos, às vezes até em continentes separados. Império Britânico. Não é só a Inglaterra. A Inglaterra é o centro, o reino da Inglaterra é o centro desse império. Mas você tem ligado a esses reinos, né, a comunidade britânica, Irlanda, Escócia, né, País de Gales. E, além disso, todas as possessões inglesas espalhadas pelo mundo. Canadá, África do Sul, colônias, né, Guiana Inglesa, né, Egito, colônias que existem na África, Austrália, Nova Zelândia. Olha só. Tá? Então, o Império Britânico, o centro é o Reino Inglês, mas vários povos se ligam a ele. Aqui no Brasil predominou essa ideia. Qual é o centro do Império que vai ser proclamado em 1822? O Sudeste. Rio, São Paulo, Minas. Esse é o centro. As outras províncias se ligam a eles. Nós vamos ver aqui como é que foi o processo da independência e a gente vai ver que isso não foi um processo amigável, não, tá? As outras províncias não tinham muito interesse em ficar presas a esse Sudeste, tá? Mas foram obrigadas a isso. E durante muito tempo se revoltaram. Nós vamos ver isso aqui. Essa primeira fase mostra bem isso para a gente. Bem, aqui tem um quadro. É um quadro do Debré, um pintor francês que veio para o Brasil com a chamada Missão Francesa em 1816. Na realidade, eram pintores que fugiam da França, né? Da restauração monárquica na França. Aí vieram para o Brasil, acolhidos por Dom João, que tinha interesse em trazer esses pintores para cá para criar a nossa Escola de Belas Artes, que depois virou a Escola Imperial de Belas Artes e hoje é a Escola Nacional de Belas Artes. O Museu Nacional de Belas Artes fica ali, na Cinelândia. Né? Então, pertence ao FRJ, Universidade Federal, onde tem o curso de Belas Artes, que fica lá no fundão. Né? Então, esse quadro foi pintado pelo Debré, que é um dos grandes pintores que vieram, né, para o Brasil, fugidos da restauração na França. Esse quadro é muito interessante. Vocês vão ver depois o Grito do Ipiranga, né? O quadro clássico,
Dom Pedro com a espada erguida, os dragões em torno dele, né? E a gente vai ver que isso foi uma encenação completa. Tá? A forma como se deu o tal grito do Ipiranga, se é que ele realmente existiu, nunca foi daquela maneira. Dom Pedro, inclusive, não estava num cavalo branco. Ele viajava, né, numa carruagem, tá? Os guardas que seguiam ele não eram os dragões da independência. Essa ordem de cavalaria só foi criada décadas depois, né? Então, aquele quadro da independência é todo figurado, toda criação, né? Esse quadro aqui é uma alegoria, ele é uma criação assumida, é uma alegoria, é uma forma de você apresentar uma ideia, né? Alegoricamente, com símbolos, né? Com referências, né? Então, quais são as referências que se coloca nessa alegoria? Primeiro, a liberdade, ela está sentada no trono. Uma mulher sentada ao trono. Na mão esquerda dela, o escudo e uma lança. Na mão direita dela, a tábua das 12 leis, a tábua do direito romano, da lei, a Constituição. Referência clara à Constituição. Então, essa é a liberdade, que tem a força e a lei. Ela está sentada no trono. Usa um manto, né? Verde e amarelo. Muito bonito, colocado sobre suas pernas, seu dorso, né? Por cima dela também, um manto verde e amarelo. Referência clara às cores que o Brasil vai adotar, que já estavam na bandeira, né, brasileira. A bandeira do Império, ela tem um verde e amarelo grande, né? Vocês sabem por que o verde e amarelo? Há uma descrição da República que é uma furada completa, né? O verde das matas, o amarelo do ouro, o azul do nosso céu. Isso aí, tirando o azul do nosso céu, que realmente é aquela bola do meio, aquele círculo do meio com as estrelas, né? Essa ideia de mata e ouro, esqueçam isso, tá? O verde da bandeira brasileira, ele vem da família Bragança, de Portugal. Tá? A família de Dom Pedro, a família de Dom João. A família que proclamou a independência do Brasil e deixou seus herdeiros aqui. Daí o verde. O verde é a cor dos Bragança. O amarelo é a cor dos Habsburgo. A casa austríaca Leopoldina, a mulher de Dom Pedro, era Habsburgo. A Teresa Cristina, que vai casar com Dom Pedro II, também era Habsburgo. Dom Pedro II, por parte de mãe, Leopoldina, herdeiro dos Habsburgo, que é uma família imperial austríaca. O amarelo é a cor deles. O amarelo dourado. Tá? Já não tínhamos o azul na bandeira do Império, mas tínhamos o escudo português, que é dos avis, da grande glória portuguesa, da expansão marítima portuguesa, está no centro da bandeira do Império, aí é trocado por um globo, tá? E aí nós temos cores variadas, inclusive vermelho, tá? E temos as plantas do Império principais. As plantas que aparecem na bandeira imperial são o tabaco e o café, tá bom? Que eram as principais exportações brasileiras nesse período. Então, olha só como é interessante essa bandeira do Império. É uma bandeira que traz as cores, né, das famílias que compuseram a independência do Brasil e traz também essas referências aos produtos que exportamos, né? E traz referências à bandeira portuguesa, o escudo dos avis, onde está o vermelho presente. É a aliança da nobreza portuguesa, os avis nobres, branco, com o povo português, o vermelho. O vermelho na bandeira, gente, sempre representa o povo. Por isso que todas as bandeiras europeias têm vermelho. E praticamente quase todas as bandeiras do mundo. Poucas bandeiras não têm o vermelho, inclusive a nossa bandeira republicana, a atual que a gente usa. Por quê? Foi uma escolha política, deixar o povo fora da bandeira. Tá? Então, o vermelho representa o povo.
Tá? Então, ele está colocado em todas as bandeiras europeias. Estados Unidos também. Canadá, né? É só vermelho e branco. Todas as bandeiras da América, vocês podem pegar, todos os países da América, do Canadá até a Argentina, tem vermelho. Tá? Detalhe, mas tem. O Brasil é a única bandeira que não tem vermelho. E são poucas bandeiras no mundo que não tem vermelho. Tá? Então, Paquistão, bandeira do Paquistão, que tem verde, que é a cor muçulmana, islâmica. Né? Poucas bandeiras no mundo não tem vermelho. Então, isso é importante a gente colocar quando vem essa besteirada, né? Ah, nossa bandeira jamais será vermelha. Infelizmente, porque o vermelho representa o povo. É a participação do povo no símbolo nacional. Nós não temos isso na nossa bandeira. Tá? Então, essa questão para a gente ver a composição. Aqui temos em cima da liberdade o símbolo do império, com a coroa. A liberdade sentada no trono e o império. À direita, temos homens brancos, alguns não tão brancos assim, né? Mas olha só interessante, né? Descalço, o menino está descalço, o velho também está descalço, está calçado. Aqui temos um homem vestido com roupa de tropeiro, que é o comerciante que fazia o comércio no interior do Brasil, em tropa, aquelas mulas, né? Que levavam a mercadoria. Eles se vestiam com esse manto por cima grande e o chapéu também com aba grande, para se proteger da chuva, né? Então, temos tropeiro, temos um soldado armando um canhão para dar uma salva de tiro. Essas pessoas não têm aqui a presença de uma elite econômica, de gente rica. São pessoas de classe média baixa, pobres, que estão ali assistindo a liberdade do trono. Do outro lado, mais interessante ainda, aqui temos pessoas negras. Temos uma pessoa aqui que parece uma pessoa mestiça, de indígena, né? Oferecendo seus filhos à liberdade. Temos aqui os negros armados. Olha a criança aqui armada. A mulher armada com machado. Um soldado da tropa regular, que era o uniforme que os negros usavam, é branco. Uniforme todo branco, com um chapéu preto. É o uniforme que eles usavam. É um soldado da tropa. Olha só. Estão aqui, saudando a liberdade também. Em frente o mar, por onde vem nossa riqueza, sai e entra nossa riqueza. A natureza cercando. Olha só, é uma alegoria que traz o povo brasileiro, né? É uma alegoria que mostra a liberdade. É uma alegoria que está marcando o momento da independência do Brasil. É muito interessante esse quadro, por esses fatores. Depois vamos ver o quadro do Grito do Ipiranga e a gente faz uma comparaçãozinha aqui, né? Então vamos entrar no período monárquico, começando com Dom João. A transferência da corte. Dom João vem para cá por quê? Olha, Portugal, né, tinha boas relações econômicas com a França, mas principalmente com a Inglaterra. Com a Inglaterra, Portugal tinha tratados que vinham de longa data. Tá? Inclusive, em 1710, por causa do ouro do Brasil, que despertou a atenção dos ingleses, foi assinado um tratado com a Inglaterra, né, de panos e vinhos. Portugal vendia vinhos para a Inglaterra vendia tecidos para Portugal. E com a diferença nesse comércio era bancada com o ouro do Brasil. É claro que os portugueses compravam mais tecidos do que os ingleses compravam vinho, porque os ingleses compravam vinho para o consumo interno. Já os portugueses compravam tecidos para vender no Brasil, ou na Índia, ou outros lugares. Eles tinham comércio. Aí compravam muito mais tecidos. E a diferença entre esse comércio de vinhos e tecidos era reposta com o ouro brasileiro. Isso ajudou muito a Inglaterra a acumular um capital e depois até fazer a sua revolução industrial também. Ajudou na revolução industrial. Né? Bem,
Esses tratados já vinham de muito tempo, muitos séculos anteriores, tudo. Né? O primeiro tratado comercial e de aliança política entre Portugal e Inglaterra, o reino de Portugal estava nascendo. É do século XIII, início do século XIII, 1215. Então, vocês veem que é realmente uma coisa assim de longo tempo. A Inglaterra tinha ótimas relações com Portugal, tratados antigos, e entrava no comércio do Brasil. A França tinha boas relações com Portugal, mas não era essa parceira toda. Napoleão, em 1807, decretou o bloqueio continental. Ele dominava toda a Europa continental praticamente, ou eram países dominados, ou eram países aliados a ele. E ele, como imperador da França, dominando todo mundo, decretou o bloqueio continental. Dois países não deixaram de fazer comércio com a Inglaterra. Esse bloqueio foi decretado contra a Inglaterra. Portugal e Espanha. Não deixaram de fazer comércio porque não podiam deixar de fazer comércio. O comércio de Portugal e Espanha com a Inglaterra não é o comércio de Portugal e Espanha com a Inglaterra. É o comércio das colônias, Brasil e outras portuguesas, e as colônias espanholas na América com a Inglaterra. Não pode parar de fazer. Então, Napoleão invade a Espanha. Invade a Espanha em 1807, né? O rei da Espanha se rende, Napoleão coloca um governo próprio lá, e a Espanha se torna aliada de Napoleão. Aliada de Napoleão. Bem, o segundo passo é invadir Portugal. Napoleão invade Portugal, né? Mas, antes mesmo dele invadir, Dom João já tinha tomado a decisão de transferir a corte para o Rio de Janeiro, capital do Brasil. Essa decisão foi tomada porque havia 3 hipóteses. A primeira, resistir a Napoleão. Portugal não tinha condições militares, mesmo com apoio inglês, de resistir a Napoleão. Né? Haveria um banho de sangue em Portugal. Portugal não tinha condições de resistir, mesmo com apoio inglês. A segunda seria se render a Napoleão, como a Espanha fez, o que a Inglaterra não admitiria. E os ingleses já tinham deixado bem claro que se Portugal se rendesse a Napoleão, os ingleses iriam tomar os navios portugueses e vir para o Brasil declarar sua independência. E a terceira era transferir a corte, com isso manter o Brasil, a colônia mais rica, a fonte de riqueza de Portugal, que Portugal não podia perder. E Dom João tomou essa decisão, então, decisão inédita na história da Europa e do mundo, né? Uma família real, uma corte se transfere para a colônia, para um outro continente, né? Isso nunca aconteceu. Quase aconteceu na Segunda Guerra Mundial, com a monarquia inglesa, que sugeriram que eles fossem para o Canadá. Mas a monarquia inglesa se recusou a sair da Inglaterra, porque a Inglaterra está sendo bombardeada pela Alemanha nazista, né? Na Segunda Guerra. Né? Então, mas se manteve na Inglaterra. Mas sugeriram, vai para o Canadá, que lá vocês, né, se defendem melhor. O Canadá não vai ser atingido, pelo menos por enquanto. Né? Então, mas ela se recusou, que isso seria render a Inglaterra. A Inglaterra seria rendida. Eles não queriam isso. Ficaram na Inglaterra e resistiram. Dom João veio para o Brasil. As circunstâncias eram bem graves. Né? Vem para o Brasil 15 mil portugueses. Né? São dezenas de navios, portugueses e ingleses. Navios ingleses, inclusive, armada, uma parte da navios de guerra. Toda a armada portuguesa veio, né? E navios comerciantes. São dezenas de navios, alguns falam até em centenas. Né? 15 mil portugueses vieram para cá. Um grupo ficou em Belém, outro grupo ficou em Recife, a maioria desceu primeiro em Salvador, antes de vir para o Rio. Aí ficou um grupo em Salvador e o resto veio para o Rio de Janeiro. Tá? Então, o Rio deve ter recebido aí uns 10 a 12 mil portugueses. Então, a família real se transfere para cá, a corte portuguesa se transfere para cá. Aí vem o primeiro ato de Dom João, quando chegou ao Brasil, nem no Rio de Janeiro, em Salvador mesmo, que não é a capital, tá? Em Salvador, no Cais do Porto, ele assinou o decreto de abertura dos portos do Brasil
às nações amigas. Naquele momento, a única nação amiga era a Inglaterra. A Inglaterra já vinha com navios comerciantes para cá e já começou a inundar o mercado brasileiro com produtos ingleses. Tá? Isso já no início de 1808. Bem, o primeiro ato de Dom João foi esse. Seguiu para o Rio de Janeiro e aqui no Rio vão se estabelecer. Não havia casa para todo mundo, não havia pouquíssimos palácios no Rio. Eles vão se apoderar do Paço, né, para ser uma área administrativa. Alguns mosteiros são também transformados em palácios e algumas casas grandes. Mas a maioria das pessoas foram morar em casas mesmo de grandes comerciantes, tudo, tá? Que cediam para eles. Aí a guarda real colocava na porta da casa, né, o símbolo da coroa e as iniciais PR, propriedade real, né, que o povo logo apelidou de ponha-se na rua, né, que é para o pessoal ter que sair da casa para ceder a casa para esses 10 a 12 mil portugueses que vieram para o Brasil. Comandantes militares, membros do alto clero, comerciantes portugueses, né, nobreza portuguesa toda, praticamente, né, todo mundo aqui vivendo muito bem. Né? Então, se estabeleceram aqui. Ora, em 1810, a Inglaterra percebeu que esse tratado que ela assinou em 1808 não tinha validade nenhuma. Então, ela resolveu, né, que outros países já tinham vindo para cá, inclusive Estados Unidos. Mandaram a delegação fazer comércio com o Brasil. Outros países já faziam comércio com o Brasil. Então, a Inglaterra começou a ficar assim, bem, eu não tenho vantagem, né? E exigiu de Dom João um tratado específico para a Inglaterra. Não é só abrir os portos às nações amigas. Tem que ter um tratado específico com a Inglaterra. Aí foi assinado em 1810 um tratado de aliança, amizade, comércio e navegação. Com esse tratado, os produtos ingleses passaram a pagar pouquíssimo imposto. Pagavam menos impostos que os produtos brasileiros produzidos no Brasil. A Inglaterra dominou mais ainda o mercado. Uma vassoura produzida na Inglaterra saía mais barato que uma vassoura produzida no Brasil. Então, realmente, o pessoal comprava vassoura inglesa. Né? Várias ferramentas, tudo era inglês. Né? Então, a Inglaterra dominou o mercado brasileiro completamente. Mais à frente, outros países exigiram um tratado semelhante, mas o Brasil fazia um tratadozinho aqui, um tratadozinho lá, mas nunca deu a vantagem que deu aos ingleses. Né? Então, esse tratado é importante que ele mostra esse domínio inglês dentro do mercado brasileiro. Né? Dom João vai se vingar da invasão das tropas francesas a Portugal, que teve apoio da Espanha, e ele vai invadir o Uruguai, que fazia parte do vice-reino do Prata, né? Vai ocupar o Uruguai, é a província Cisplatina, né? E vai invadir também a Guiana Francesa. A Guiana Francesa. Mais à frente, em 1815, quando vem o Congresso de Viena, queria que Dom João voltasse. Dom João não vai voltar e vai elevar o Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Aí passou a ser Reino de Portugal, Algarves e Brasil. O Brasil virou reino, né? Unido a Portugal e Algarves. E Dom João, pressão do Congresso de Viena, da Áustria, Rússia e Prússia, né? A Santa Aliança, ele devolveu a Guiana Francesa, mas não devolveu tudo, não. Ele pegou metade da Guiana Francesa, que é o Amapá. O Amapá ficou com o Brasil, ficou para o Brasil. A Guiana Francesa com a França, mas a metade da Guiana veio para o Brasil. É o Amapá. Né? Então, você tem aí... o Uruguai ficou sob domínio brasileiro até 1828. Vai ter até uma guerra. O Uruguai vai se libertar do Brasil. Tá? Com a morte de Dona Maria I, a rainha portuguesa, né? Dom João vai assumir o trono também em 1815. Né? E daí nós temos o início das guerras de independência na América Espanhola, que começam justamente em 1815, porque a Espanha, a monarquia restaurada, não reconheceu os governos que se formaram na América Espanhola. Esses governos se formaram com apoio inglês,
porque eles não reconheciam a ocupação da Espanha por Napoleão. Eles não reconheciam o governo que Napoleão botou na Espanha. Então, quando a monarquia foi restaurada, eles esperavam que a monarquia reconhecesse esses governos que se formaram na América Espanhola. A monarquia não reconheceu. Mandou tropas para cá, exigiu que esses governos fossem depostos, né? E aí começaram as guerras de independência na América Espanhola. Isso acaba influenciando o Brasil. Porque aqui no Brasil você tem uma corte localizada no Sudeste e toda a arrecadação de impostos do Brasil vem para o Sudeste. É gasta aqui, com essa corte. Por isso, quando estouraram as guerras de independência na América Espanhola, no Brasil começaram alguns levantes também. Pernambuco foi o mais sério, a Revolução Pernambucana de 1817, e que foi reprimida a ferro e fogo, a mando de Dom João, e várias lideranças foram fuziladas. Tá? Então, isso aí mostrando que há um descontentamento no Brasil, de várias regiões do Brasil, que não querem ficar presas a esse poder central que está aqui no Sudeste. Isso é muito importante a gente começar a ver isso, entende? Que esse gigante pela própria natureza que é o Brasil, ele é gigante pela própria história. É a história que fez ele ser gigante. Tá? Então, essas províncias, Nordeste, Grão-Pará, o Extremo Sul, não tinham o mínimo interesse em ficar presas ao Brasil. Vão ficar presas depois de muito tempo. Vão ser guerras e guerras para prender essa gente aqui. Né? Bem, a Revolução Liberal do Porto, em 1820, ela obriga Dom João a voltar para Portugal e jurar obediência à Constituição que seria elaborada lá. Dom João fica em dúvida, mas acaba voltando, pressionado, em 1821, vai deixar seu filho Dom Pedro como príncipe regente. O Brasil é Reino Unido. Então, Dom Pedro fica como príncipe regente no Brasil. E Dom João volta a Portugal, né, onde ele vai jurar obediência à Assembleia Nacional Constituinte, que foi formada por essa revolução na cidade do Porto. Diga-se de passagem, a cidade do Porto foi uma cidade que Napoleão, as tropas francesas não conseguiram tomar. Toda aquela região do norte de Portugal resistiu muito. As tropas francesas entraram em Lisboa, mas não conseguiram entrar no Porto, nem em outras cidades do norte. Eles resistiram ali, tiveram apoio inglês, e resistiram ali e derrotaram. Napoleão não conseguiu entrar ali. Tanto que ele vai retirar as tropas francesas de Portugal em 1811. Já está preparando a invasão da Rússia também, né? Ele vai retirar, ele desiste de Portugal. Não quer mais saber de Portugal. Larga Portugal para lá. A gente pode dizer que a primeira derrota de Napoleão não foi a Rússia, foi Portugal. Ele não conseguiu, né, ocupar Portugal, Porto principalmente. Né? Então, essa Revolução Liberal do Porto exigia que Dom João voltasse e jurasse obediência à Assembleia Nacional que eles convocaram. Dom João voltou e jurou obediência à Assembleia Nacional. Aí começa um outro período do Brasil. Vamos ver aqui as imagenzinhas. Né? Aqui a chegada de Dom João ao Rio de Janeiro, uma pintura completamente fictícia, tá, gente? Completamente fictícia. Isso aqui. Né? Dom João, no Rio de Janeiro, com seu manto branco. Não chegaram assim, por favor. Né? Nem o Rio está tão limpinho, tão bonitinho como está apresentado nessa imagem, nessa pintura. Tá? Isso aqui é uma pintura celebrada, o pintor português deve ter pintado isso, Dom João com seu manto real, Carlota Joaquina com uma roupa de luxo. Não esqueçam isso, né? Chegaram vestidos normalmente, usando peruca, que teve um ataque de piolho na viagem, as mulheres tiveram que raspar a cabeça, né? Então o negócio foi feio. Então, e chegaram no Rio, não tinha essas coisas tão bonitinhas assim, nem coisas para mais, foram recebidos aqui, tudo bem. Né? Aqui ao lado temos o Benjamão, no antigo Paço Real, que virou Paço Imperial depois, e na Praça 15, né? No segundo andar, ficava o trono do rei. E aqui temos o Benjamão, a Carlota Joaquina sentada ao trono, né? Com o Dom Pedro do lado dela em pé.
e Dom João estendendo a mão, e os oficiais, gente do governo, grandes comerciantes, faziam essa saudação a ele no final da tarde, né? Então, a cerimônia do beijamão. Tá? Aqui embaixo temos aqui o chafariz do Mestre Valentim, né? Que fica ali na Praça 15. Ali, a água do mar chegava nele, né? Chegava nele. Então, o chafariz é onde o pessoal pegava água potável. Então, os navios ancorados ali no porto, o pessoal pegava o barquinho, ia com os galões e pegavam água no chafariz do Mestre Valentim e levavam para os navios, água potável, né? Aí temos aqui as pessoas, as mucamas vendendo quitutes, né, bebidas, e o pessoal se servindo, né, sentado aqui nas moradas, se servindo, ou seja, uma cena do cotidiano do Cais do Porto do Rio de Janeiro. Aqui embaixo uma rua, né? As pessoas jogando esmola aqui no guarda-sol desse senhor. Eles jogam a esmola, ele pega aqui. Aqui, 2 escravizados que estão acendendo as lâmpadas, né? As lâmpadas eram acesas elas usavam óleo de baleia, que era um óleo que queima muito devagar, muito devagar. Então ficava semanas ali aquele óleo com, né? Ficava ali nós para acender, aí eles botavam ali, baixavam, aí vinha um com, né? O fogo lá acendia e subia outra vez. Né? Então está ali um levando um tonel com óleo na cabeça e o outro baixando para poder acender a lâmpada ali, o fogo, né? Acender o fogo. E aqui temos uma senhora também escravizada, está descalça, né? Ela está beijando uma imagem que o padre leva. O padre percorre as ruas com esse ajudante aqui para recolher as esmolas das pessoas que querem fazer doação para as ordens. E essa senhora está beijando uma imagem aqui. E aqui Dom João com seu manto. É o mesmo manto que aparece aqui, tá, gente? Você vê, isso aqui é uma pintura feita alguns anos depois, né, quando ele já era rei, né, pelos pintores que vieram para cá, com a missão artística francesa, né, fazem essa pintura aqui. É a mesma que aparece aqui nesse quadro. Inclusive o sapato, tudo igual. Para vocês verem que não foi bem assim que Dom João chegou ao Rio de Janeiro, né? Então, até que o calor do Rio não é bem para esse manto, né? Não havia ar-condicionado na época também. Tá? Bem, vamos lá, voltando aqui. A independência e a proclamação do Império. Dom João deixou aqui seu filho, Dom Pedro I, o príncipe regente, né? E o Brasil também elegeu deputados que foram para Portugal para participar da Assembleia Nacional Constituinte. O parlamento português era chamado de cortes, as cortes portuguesas. Então, nossos deputados chegaram lá, só que repararam que, muito embora o Brasil tivesse uma população que era 5 vezes maior que a de Portugal, nossos deputados chegavam eram 10 vezes menos do que poderiam ser. Né? Então, começou uma pressão lá dentro, e os portugueses não gostaram disso. A burguesia portuguesa, os grandes comerciantes portugueses, e boa parte da nobreza, que voltou com Dom João, né, queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, deixasse de ser Reino Unido. Com isso, Dom Pedro teria que voltar para Portugal. Dom João ficou muito dividido em relação a isso. Ele sabia que se o Brasil deixasse de ser colônia, de ser Reino Unido, voltasse a ser colônia, o Brasil ia se tornar independente. Tá? Então, ele segurou o máximo que pode, inclusive até uma carta dele para Dom Pedro, que isso fica bem claro, se o Brasil tiver que se tornar independente, se torne pela sua mão, e não de algum aventureiro. Né? Então, ele deixa bem claro isso, né? A manutenção da monarquia no Brasil, e Dom Pedro proclamasse a independência. Né? Então, ele segura o máximo, mas a pressão é muito forte. Já em janeiro de 22, meses após Dom João ter ido para Portugal, ele foi em 21, meados de 21, Dom Pedro recebe uma carta de Portugal, vem uma caravana, não existia mais, era uma grande nau, navios maiores, né? Chegou aqui com uma guarda portuguesa, trouxeram uma carta de Dom Pedro, falando que ele tinha que voltar para Portugal. Ele sabia que se voltasse para Portugal, o Brasil voltaria ao regime de colônia. E ele se recusa, é o chamado Dia do Fico. Tem até aquela frase bonita: se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico.
bonitinho isso, né? Ora, gente, isso aí já é uma declaração de independência. Ele diz que não vai ficar aqui e vai continuar governando o Brasil. Ele desrespeitou o parlamento português. Né? Não vai voltar. E ele inaugurou uma crise. Agravando essa crise, em junho de 22, olha só, ele convoca uma Assembleia Nacional Constituinte para o Brasil. Os nossos deputados haviam voltado de Portugal, dizendo que não tinha como ficar nas cortes, no parlamento português, e Dom Pedro convoca uma Assembleia Nacional Constituinte. Ora, quem tem Assembleia Nacional Constituinte é país independente, gente. O Brasil já era decretado como país independente. Organizava, eleger representantes dessa Assembleia, né? E ela vai ser eleita após a independência. Toma posse em dezembro de 22. Né? Após o grito da independência. A independência já está. 9 de janeiro, Fico, já é independência. Convocou uma Assembleia Nacional Constituinte, já é independência. Então, não tem. Né? Em agosto, com o agravamento da crise, Dom Pedro viaja para Minas e logo depois para São Paulo, buscando apoio das elites locais. A sua esposa, a Leopoldina, ficou aqui no Rio de Janeiro, presidindo. A Leopoldina presidia as reuniões do Ministério de Dom Pedro mais do que Dom Pedro. Dom Pedro estava sempre na farra, viajando, fazendo contato com não sei quem, fora do Rio, e a Leopoldina presidindo. Tem um quadro que ela mostra ela presidindo o Conselho de Ministros. Né? Então, ela já tinha tino para isso. E era importante que ela, sendo filha, na época era irmã já, do imperador da Áustria, ela negociava direto com o irmão para que ele não interviesse nesse processo de independência do Brasil. Ela foi importante na diplomacia, na construção da diplomacia brasileira, junto com José Bonifácio, tutor de Dom Pedro, deixado aqui com Dom João como tutor. Bonifácio veio para o Brasil em 1818, depois de 40 anos em Portugal, praticamente. Mais de 40 anos em Portugal. Ele foi para Portugal adolescente, estudou lá, fez universidade, depois fez um curso, fez universidade da Alemanha também. Ele viveu todos os acontecimentos do final do século XVIII em Portugal. Quando Napoleão invade Portugal, as tropas de Napoleão invadem Portugal, ele vai para o Porto organizar a resistência. Tinha ótimos contatos com os ingleses. Tá? Participou do governo português em Portugal, no exílio lá, do pessoal que estava resistindo. Aí, em 1818, ele vem para o Brasil para ser tutor de Dom Pedro, que seria o sucessor de Dom João. Né? Então, ele com a Leopoldina que comandavam as ações. Dom Pedro, em São Paulo, recebe, nessa condição do Conselho de Ministros, ele recebe as cartas de Portugal, avisando que vem uma esquadra para o Brasil, que vai levar Dom Pedro prisioneiro e o Brasil volta a ser colônia. Decreto das cortes portuguesas. A Leopoldina pegou essa carta, escreveu uma carta do próprio punho, José Bonifácio escreveu outra, e mandaram para Dom Pedro, que estava em São Paulo. Dom Pedro, voltando, saiu de São Paulo, ainda próximo da cidade, no Riacho Ipiranga, e vai receber essas cartas da Leopoldina e José Bonifácio, e daria aquele grito da independência ou morte, etc. e tal. Né? Chega ao Rio de Janeiro, que é uma comemoração popular, né? E em 12 de outubro é proclamado o Império do Brasil, que é o aniversário de Dom Pedro, viu? Por isso que a Nossa Senhora da Aparecida foi colocada, 12 de outubro, depois do aniversário de Dom Pedro, foi a proclamação do Império, e décadas depois colocaram como uma comemoração Nossa Senhora da Aparecida, e virou feriado. Tá? Na realidade, tudo tem a ver com a Nossa Senhora da Aparecida. Teria sido uma imagem da Nossa Senhora da Aparecida que foi encontrada num rio em São Paulo, por causa do lodo do rio, ela teria ficado escurecida. Né? Então, aí ofereceram a Dom Pedro que passou de São Paulo. A história é essa. Né? Então, ele trouxe para cá, para o Rio de Janeiro, depois de criar a Basílica lá em Aparecida do Norte. Então, é outra história, né? Mas então é importante colocar isso. 12 de outubro, aniversário de Dom Pedro. Foi quando foi proclamado o Império do Brasil. Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil. Tá? Então isso é importante para a gente ter.
e virou feriado em função disso. Depois que foi colocado o culto à Aparecida nessa data. Tá? Então, essa questão, Dom Pedro, né, se proclamou imperador e tínhamos uma Assembleia Constituinte eleita que tomou posse em dezembro, mas algumas províncias não aceitaram isso. Grão-Pará, Norte, toda a Amazônia, Bahia, Maranhão, que era Maranhão e Piauí juntos, não aceitaram esse império. Né? Estavam lutando contra os portugueses sozinhos. Sozinhos. O Nordeste também lutava, Pernambuco principalmente. Né? Não tinha apoio do império. Depois que Dom Pedro conseguiu organizar uma esquadra mercenária, né, que ele manda tropas para lá. Aí chegou na Bahia, a Bahia já tinha derrotado os portugueses, aí a Bahia adere ao Império. Claro, os navios do Império cercando a Bahia, descansada de guerra, né? Enfrentou os portugueses durante mais de um ano, está cansada, né? Então, decretou o Império. Foram para Pernambuco, idem. Foram para o Maranhão, idem. Chegou no Pará, o pessoal não. Tinham acabado de expulsar os portugueses, não vamos aceitar esse império. Aí teve uma guerra, teve um confronto, né? E aí o Pará acabou se rendendo e acabou sendo incorporado ao Império Brasileiro. Então, isso é importante para a gente ver como esse império está sendo construído, o Brasil está sendo construído pela força de uma elite do Sudeste. Tá? O café está começando aqui a gerar riqueza. Ainda não é. Ainda não é. Até 1830, a região mais rica do Brasil ainda é no Nordeste. O Ceará, Alagoas. Principalmente aquele núcleo central ali de Pernambuco, Paraíba. Tá? Então, não é. Então, a partir de 30, que o café estourou, aí sim, o Sudeste vai tomar a frente. Tá? Mas, então, isso é importante a gente entender. Todo esse processo desse Brasil gigante está sendo formado aí pela força. Pela força. Dom Pedro precisava do apoio da Bahia, que era uma província rica e poderosa. A Bahia aceitou o Império. O extremo sul não tinha saída. Ou era o Império Brasileiro ou cair no poder da Argentina. Ele preferiu o Império Brasileiro. Tá? O resto, São Paulo dominava, Rio dominava, Minas dominava. Então, e o Norte se revoltou mesmo. O Grão-Pará foi derrotado. Muita gente foi executada aí em 1825. Né? Bem, a Assembleia Constituinte, que se reuniu a partir de dezembro, no ano de 2022, no ano de 2023, elabora um projeto constitucional, que vai ser apelidado de Constituição da Mandioca. O Brasil não tinha moeda ainda, uma moeda própria. Usava moeda portuguesa, o escudo. Aí criaram a mandioca como referência. X quantidade de mandioca equivale à riqueza tal. Isso para poder dizer quem podia votar, quem não podia votar, quem era eleito, quem podia ser eleito e quem só era eleitor. Aí utilizaram a mandioca como referência. Ah, brincadeira. Mas era uma Constituição liberal. Dava uma certa autonomia para as províncias, né? Que tinham assembleias provinciais, elegiam governadores, né? Dava poder para o legislativo, para o judiciário. Era o legislativo que formava o ministério, não era o imperador. O imperador reinava, mas quem governava era o parlamento. Ou seja, era uma Constituição liberal, 3 poderes, né? Autonomia para as províncias. Né? Então, tirando essa questão da mandioca, que é ridícula, era uma Constituição liberal. Então, Pedro não aceitou. Ele e seus aliados não aceitaram. Eles fecharam a Assembleia Constituinte, prenderam os constituintes mais revoltados, né? E meses depois, em 24, ele outorgou e impôs uma Constituição. A primeira Constituição brasileira foi imposta, foi fruto de um golpe. A Constituição de 1824. Liberal na economia, porém centralizadora na política. Ele criou um quarto poder, o moderador, que é ele, imperador. Está acima dos outros 3 poderes. Ele pode intervir no executivo, é ele que forma o ministério e comanda o ministério. Ele pode intervir no legislativo, é ele que convoca eleições para a Câmara de Deputados, ele que indica os senadores.
Ele pode intervir no judiciário, ele quem nomeia o juiz. Pode afastar, pode demitir. Olha só que beleza, né? Então, por causa disso, essa Constituição autoritária, né, liberal na economia, autoritária, né, na política, ela que vai ser a Constituição do Império até 1889. Vai ter pouquíssimas mudanças, vamos ver se depois ela vai ser igual. Ou seja, o Império Brasileiro nasce centralizado, poder moderador, né, dominado completamente. Então, assim, essa Constituinte, né, foi isso vai gerar revolta, tá, gente? Já em 1824, Pernambuco e províncias vizinhas, Paraíba, Rio Grande do Norte, não aceitam essa Constituição de 24 e se revoltam. Aí a Confederação do Equador, que é uma república que vai fundar lá. Não havia ainda o país Equador, tá? Esse país, esse nome do Equador, da América do Sul, só vai aparecer na década de 1830. Não havia. O que seria depois do Equador fazia parte da Colômbia. Venezuela, Colômbia e Equador. E Panamá. Tá? Então não havia. O primeiro lugar que pensou no nome de Equador foi ali. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, né? O Nordeste brasileiro. Aí essa confederação foi votada pelo Império, claro, muito mais armado, tropas mercenárias. Seus líderes foram executados, enforcados. O Frei Caneca, que era um padre que defendia o fim da escravidão e reforma agrária, né? Não só acabar com a escravidão, mas também entregar terras para que os ex-escravizados pudessem plantar e viver. Né? O Frei Caneca foi fuzilado, porque os carrascos eram escravizados, tá, gente? Eram escravos que serviam como carrascos. Então, nenhum dos carrascos ali aceitou enforcar o Frei Caneca. Né? Então, foi fuzilado por causa disso. Tá? Então, a outra província também do Pará, outra vez também, revoltado, não aceitava, também foi reprimido. Aí uma província que se separa do Brasil, que é o Uruguai. Em 1825, declarou independência, a Argentina apoiou, mas a Argentina queria absorver, aí o Brasil entrou na guerra. Essa guerra articulou o comércio na região, no Bacia do Prata, o comércio muito rico, né? Paraguai, Uruguai, Brasil, Argentina. Né? Então, a Inglaterra e França resolveram intervir para acabar com a guerra que afetava o comércio na região. E a Inglaterra interveio e colocou o seguinte: olha, o Uruguai é o Uruguai, nem do Brasil nem da Argentina. Pronto. E o Uruguai se tornou independente, se separando do Brasil e da Argentina. Ele está mostrando como é que essa questão do império é problemática, né? Como é que ele vem, né? E aqui, olha aqui os quadros, né? É bem interessante, está quase na mesma época. O primeiro quadro não tem povo, tem povo, tá aqui, na periferia do quadro. O cara puxando a carroça, descalço, camisa rasgada, outro aqui mais embaixo, uma choupana aqui, um barracozinho aqui no canto, os dragões da independência, que não existia, todo mundo a cavalo, se viajar para São Paulo a cavalo fosse, né, aceitável, era, é difícil, né? O Dom Pedro foi uma carruagem, né? E as tropas iam a cavalo, mas também tinha roça para eles poderem repousar, porque ninguém fica, né, o tempo todo. Então, aqui, Dom Pedro, com seu séquito, todo mundo bem vestido, e ele lutando com as pedras levantadas lá, fortes, e os dragões em torno dele. Ao lado tem um quadro pintado anos antes, de um francês radicado no Brasil, François René Moreau, né? Dom Pedro chegando ao Rio de Janeiro, e o povo recebendo ele. Né? Nesse quadro, ele mostrando esse povo do Rio, né? Meninos correndo, pessoas saudando, ele com papel, não tem espada. Então, é uma outra configuração do quadro. O que é interessante também nesse quadro, você vê que não há títulos. Ao contrário do Debré, que pintou aquele quadro, a alegoria, como eu disse no começo, né? O quadro Debré de 1825. 1825. Né? Esse aqui já é da Escola Imperial de Belas Artes, no momento que não há negros. Mesma coisa o Pedro aqui. Não há negros. Os negros desaparecem
da pintura, da literatura brasileira, completamente. Né? Então, que é bem interessante, mas é um quadro que mostra a população, gente, né, saltando, gritando, mais popular, assim, e não fictício quanto do Pedro Américo dos Dragões da Independência. Né? Aí vem a crise do primeiro reinado. Os grupos em torno de Pedro dividem-se. Quem apoia Dom Pedro? O Partido Português, que defende os interesses portugueses do Brasil, que estão aqui no Brasil. Eles não são contrários à independência, mas eles defendem Dom Pedro, a manutenção da monarquia, Dom Pedro governando. O Partido Brasileiro defende os interesses brasileiros. Esse Partido Brasileiro fica em dois grupos. Aristocratas, que defendem Dom Pedro, a monarquia, e democratas defendem são contra Dom Pedro, eles defendem o governo mais popular, instituição liberal, alguns até defendem até a república. Então, o Partido Brasileiro divide entre os que defendem Dom Pedro e o Império e os que são contra o Império, esse Império centralizado, pelo menos, né? E alguns defendem a república. A crise econômica, muito em função da abertura excessiva aos produtos ingleses, né? E também pela questão da negociação da independência cultural, que o Brasil, essa negociação tem em 1925. O Brasil foi condenado a pagar uma indenização muito pesada. Né? Então, inclusive, nós pagamos por biblioteca, que foi trazida para cá o Dom João, a nacional, né? Pagamos uma fortuna em Portugal, uma fortuna. Alguns historiadores falam que Portugal transferiu a dívida da Inglaterra para o Brasil. Vocês imaginem, né? O Brasil já nasce com dívida externa. E ao mesmo tempo, essa vantagem que os ingleses tinham no Brasil era muito grande, prejudicava a produção nacional, muitas divisas em volta, e os gastos também com a guerra da Cisplatina. A elite brasileira, os brasileiros de geral, foram contra a guerra da Cisplatina, porque o Uruguai nunca foi brasileiro, foi espanhol, nunca foi do Portugal. Então, eles acharam que essa guerra, Portugal foi anexado em 1812, por aí, acharam que isso era uma perda de tempo, um gasto. A gente morreu mais de 20 mil brasileiros nessa guerra, uma coisa estúpida. Sem necessidade, foi lá. Ou seja, chegou um acordo no final da guerra que você pegaria antes. Bastava o Brasil bater o pé ali contra a Argentina. Não, o Uruguai foi independente, eu não, e acabou no final. E não tinha boas relações com o Uruguai e acabou. Ah, não, Dom Pedro foi lá, gastou, perdeu gente. Então, isso vai levar a falência do Banco do Brasil. Tá? Por causa disso, no final do seu na partir de 29, Dom Pedro passa a governar mais um partido português. O partido que chama os portugueses do Brasil. Isso desgosta o Partido Brasileiro, aqueles que apoiaram ele ainda. Né? Quando chega em 31, há um problema sério. A Inglaterra, esse acordo de 1810, foram renovados em 1827 com a Inglaterra, com o Brasil já com independência reconhecida. Né? Então, por esse acordo, por esse tratado de 17, a Inglaterra colocou, além das vantagens que os ingleses tinham no Brasil, a Inglaterra colocou também a cláusula que o Brasil deveria se comprometer a acabar com o tráfico. E isso era um problema sério. Era um momento que o café estava se expandindo do estado do Rio, a província do Rio, né? Chegando ao Vale do Paraíba do Sul, essa região que pega aqui, né? Mendes, Miguel Pereira, Vassoura, Valença, Resende, né? Então o café estava chegando lá, precisando de mão de obra, é claro que eles iam utilizar da escravidão, estavam utilizando, né? E acabar com o tráfico naquele momento, as elites. Né? Mas o Dom Pedro I, que dia, até o fim da escravidão, Dom Pedro I acaba com o tráfico de decreto no início de 31. Ele convoca o parlamento brasileiro, né, para votar esse decreto, e o parlamento se recusa.
Então, ele dissolve o parlamento, em março de 31, convoca eleições para junho. Ora, como é ele que comandava as eleições, é claro que as eleições daria vitória a aliados dele. E eles acabariam com o tráfico negreiro. Então, já havia problemas com a crise do Banco do Brasil, governo com o Ministério Português, né? Uma série. O Leopoldina tinha morrido em 1826, né? Logo após o nascimento de Dom Pedro II, né? Ele viveu alguns meses após o nascimento e veio a morrer por conta disso também. E Dom Pedro tinha um caso com a Marquesa dos Santos, ele levou a Marquesa, não era a Marquesa, uma família de comerciantes Santos, né? E ele levou o marido dela à condição de nobre, ele era amante da mulher. E deu um carro para ela grande, de janeiro, uma mansão para ela, ali em São Cristóvão, virou museu, virou reinado, fechado. Então, isso era muito mal para o povo. O povo gostava de Leopoldina, porque é um nome que está muito presente no imaginário popular até hoje, né? Beatriz Leopoldina, a região da Leopoldina, né? Então, o povo gostava de Leopoldina, mas não gostava do Marquês dos Santos. Era uma usurpadora. Então, Dom Pedro, um problema sério, eu tenho filhos com ela, para ela casada, e os filhos ficam com o marido, né? Mas havia problemas seríssimos aí, né? Dom Pedro vai casar depois com Amélia, uma princesa de origem alemã, né, da família Habsburgo, também ligada ao Habsburgo. Ele vai casar mais tarde, um pouquinho, em 28, 29, ele se casa com a família e vai abandonar a Leopoldina, a de Santos, Mitila. Tá? Mas isso desgastou também muito, essa fofocada toda, essa vida que Dom Pedro tinha, farras e festas, né, autoritarismo. Mas o principal da queda dele foi a questão do tráfico negreiro. Quando ele baixou o decreto para acabar com o tráfico, e o parlamento se recusou a aplicar o decreto, ele fechou o parlamento e convocou eleições. Março de 31, chegou à conclusão que não dava mais para ficar com ele. Aí houve uma revolução, na realidade, houve uma revolução, né? Chama Revolução Liberal, derrubou Dom Pedro, renunciou em favor do seu filho, Dom Pedro II, que era pequeno, tinha 5 anos de idade, não podia governar, propôs então uma regência trina para governar o Brasil. Dom Pedro foi a Portugal, como Dom João tinha morrido, e o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, usurpou o trono, que é a sucessão da filha de Dom Pedro, né? A Maria foi indicada do trono, seria a Maria II, e Dom Pedro indicou a Maria II, ela tinha, na época, 11 anos de idade, quando o avô morreu, né? E ela foi para Portugal, e quando chegou em Portugal, o Dom Miguel prendeu Maria, colocou no convento. Dom Pedro tentou até uma negociação com o propondo que ele se casasse com ela, né? Que ela era herdeira do trono, ele se casaria com ela e ficaria com o trono também. Só que ele se recusou, né? Se recusou e estourou uma guerra em Portugal, porque ele perseguia os aliados de Dom Pedro, perseguia os liberais em Portugal, estourou uma guerra civil em Portugal. Quando Dom Pedro renuncia, vai para lá e vai se envolver nessa guerra, e com o apoio da Inglaterra, ele derrota Dom Miguel, né? E assume o trono como Dom Pedro IV, mas morre logo depois, em 1834, porque tinha tuberculose, tinha contaminado desde o Brasil a tuberculose, e ele acabou falecendo em 1834. Né? E aí a filha dele assumiu o trono de vez, a Maria II, que ela já estava já com 18 anos. Né? Bem, então, isso aí mostrando que Dom Pedro entra com a cabeça mais em Portugal do que no Brasil. Né? A realidade é essa. Então, começa a regência. Aqui temos imagens, Dom Pedro, a proclamação do Império, né? Ali no Paço Imperial, e a população aqui no Laco, né? Saudando ele. Aqui ao lado temos a coroação dele como imperador, no 12 de outubro. Aqui embaixo, uma imagem, né? Mostrando Dom Pedro apoiado pelos ingleses de Cartola, e Dom Miguel apoiado pela Áustria, né?
absolutista e queria Dom Miguel, quando Dom Miguel era absolutista. Inclusive, ele perseguiu o pessoal liberal em Portugal, matou gente dessa. Né? E aqui ao lado temos, né, a Leopoldina presidindo o Conselho de Ministros. José Bonifácio em pé, né, conversando com ela. Essa cena pintada nesse quadro, esse quadro foi pintado já no final do século XIX, né, Carreiras, um pintor radicado em Niterói, né, tem até um dele lá. Esse quadro mostra o momento que a Leopoldina está lendo as cartas que vieram de Portugal, exigindo a volta, determinando que ele seria preso e enviado preso a Portugal, e o Brasil ficaria sem comando. E o José Bonifácio conversando com ela, e daí que eles vão escrever a carta que manda para Dom Pedro, que vai receber em São Paulo, aquela fofocada toda. Bom, bem, temos aqui outros quadros interessantes, Debré, né? Uma coletânea de Debré aqui, mostrando o cotidiano do Brasil entre 1816 e 1830, né? Debré volta para a França. Né? Aqui é interessante a dança, esse quadro só tem negros. Né? A dança da capoeira, no momento que eles estão, né, de folga, assim, batuque, tem a dança da capoeira, o gingado, né, todos observando ali. Né? Aqui um casamento de negros. Repare que eles estão calçados, eles não são escravizados. Esse aqui no canto é escravizado, trabalha para a igreja. Está levando aqui algo na mão, talvez com água benta. Tá? Ele trabalha para a igreja, ele é escravizado, está descalço. Mas esses aqui são libertos. Eles estão calçados, todos eles. O padre está maquiado, uma maquiagem branca. Mas o padre também está estabelecendo uma ordem, São Benedito, Santa Rita, uma ordem que ela foi fundada, essas ordens eram fundadas como negros libertos, né? Negros libertos, que eram comerciantes, né? Artesãos, e aí eles contribuíam fazendo uma ordem. Uma ordem religiosa, católica, é importante, porque a ordem é um espaço de socialização, é um espaço de valorização desses seres humanos também, dentro daquela hierarquia da sociedade da época, né? Mas também a ordem tem uma função de financiar. Ela é como se fosse um banco, como se fosse uma operadora de crédito. Eles colocam dinheiro na ordem, não só para construir a igreja, construir, né, para reformar, para pagar o padre, não. E também para tirar um fundo que investia em atividades econômicas deles. Aí, quando aparecia alguém que precisava de um recurso para abrir um comércio, para expandir, a ordem prestava dinheiro. Essa pessoa pagava. Tá? Então, isso aí é importante. A criação de uma ordem religiosa é algo muito importante. As ordens religiosas sempre serviram dessa forma. Não é só o espaço da socialização, da religiosidade, é o espaço também da economia. Né? Aqui, uma pintura que já foi objeto de vestibular, a família brasileira, né? Os escravizados em pé, as crianças aqui, nuas, e a família brasileira sentada à mesa. Agora, reparem bem nesses tipos físicos, tá, gente? As pessoas não são brancas. Tá? Então, isso é importante também frisar. Né? Os pintores franceses chamam muita atenção para isso. Como havia essa miscigenação no Brasil muito grande. Né? Então, quem são esses brasileiros? A sua grande parte. Essa herança colonial, a herança da escravidão para a gente também, está presente no tipo, né, brasileiro. Então, aqui está bem claro isso aqui. Tá? Aqui uma cena também da violência, o castigo corporal, né? Sendo, né, aqui apanhando com a chibata, né? Aqui temos outra cena do cotidiano também, o senhorzinho levado, né? Por escravos. Aqui temos o menino levando o guarda-sol, né? Aqui atrás uma escravizada levando tudo, né? E ele na rede, sendo levado por eles. Né? Aqui temos uma cena do carnaval no Rio de Janeiro. Né? Aquele homem está passando no rosto dela, tentando tirar a maquiagem dela, né? Ela está levando doces e frutas, né?
e outras coisas para comer em cima da cabeça. As pessoas estão pegando coisas ali para tentar também hoje, né? E o menino aqui com lança-perfume jogando água neles, né? Essa lança-perfume não era água muito perfumada, não. Tá? Geralmente eles pegavam água do esgoto mesmo, né? Das poças, né? Para botar aqui, para jogar nas pessoas. Ficavam cheios muito repugnantes, né? As regências trinas e o ato adicional 34. A regência trina provisória teve esse nome porque ela foi provisória mesmo. Como o Congresso, o parlamento está fechado, ela governou enquanto o parlamento não se reuniu e não votou, não escolheu a regência trina permanente. Meses depois, foi escolhida a regência trina permanente. A Constituição de 24 dizia que na ausência do imperador, o Brasil seria governado por uma regência trina permanente, enquanto não fosse suprida essa regência. No caso, Dom Pedro alcançaria a maioridade em 1846, aí sim ele poderia suprir, com 21 anos, ele poderia assumir de vez o Império Brasileiro, né? Mas isso vai ser antecipado, a gente vai ver já por quê. Né? Essa regência permanente durou só até 34, porque havia uma confusão política muito grande aqui dentro. Os que derrubaram Dom Pedro passaram a se chamar moderados, liberais moderados ou exaltados. Exaltados é o pessoal que queria acabar com o Império. Né? Muito forte naquelas províncias do Norte, Nordeste, aqui no Rio de Janeiro também, né? Mas queriam acabar com o Império, uma república federalista, né? No molde dos Estados Unidos. Então, os moderados eram os que defendiam o Império e dominavam a regência trina, dominavam o parlamento. Tá? Os que queriam que Dom Pedro voltasse, porque Dom Pedro foi derrubado em 31, até 34 ele está vivo, né? Queriam que ele voltasse para restaurar o Império com Dom Pedro, era o chamado Grupo Restaurador Caramuru. Mais o pessoal português mesmo no Brasil. Né? Mais o pessoal português no Brasil. E alguns brasileiros que trabalharam com Dom Pedro, como José Bonifácio, por exemplo. Né? A Inglaterra mantém a pressão para acabar com o tráfico negreiro, que não acabou. Né? Muito embora aquele decreto que Dom Pedro encaminhou, ele acabou sendo até votado, mas aprovaram, foi completamente desfigurado. Né? Tanto que o pessoal dizia que era uma lei para inglês ver. Não acabava com nada. Ele simplesmente só empurrava com a barriga. Né? Para poder fazer frente a essas crises todas, as elites econômicas se unem em torno da regência e criam a Guarda Nacional. O que é a Guarda Nacional? A Guarda Nacional é o seguinte: os grandes latifundiários do Brasil, espalhados pelo Brasil, receberiam do Império, da regência, a patente de general, de coronel, desculpe, coronel. A maior patente que podia ter. General não, coronel. General só as Forças Armadas. Então, coronel. E ele podia distribuir patentes para latifundiários menores. Sobrinhos, primos, né? Amigos. Né? Então, daí distribuía patente de major, capitão, por aí. Recebia também do Império uniformes para essa guarda, armas e munição. E armavam essa guarda. Eram milícias. Milícias bancadas pelo Império, que esses grandes fazendeiros organizavam. Eles dominavam a sua região. Com isso, o Império procurava descentralizar a ordem, a segurança. Isso gerou um efeito que vai entrar pelo século XX, vem até a Era Vargas, entende? Só depois com Vargas que isso vai diminuir, que esse poder armado desses grandes proprietários de terra, os coronéis, né? Os grandes proprietários de terra, durante décadas e décadas, dominaram o interior do Brasil. Tá? Então, até hoje, você tem resquício disso. Né? Então, outra questão que houve revolta de exaltados e houve revolta de restauradores nesse período. Para acabar com essas revoltas, os regentes optaram por fazer uma reforma na Constituição. É a primeira reforma que a Constituição ganha. É o Ato Adicional 1934.
esse ato descentralizou um pouco o poder político. Ele transformou a regência trina em una, um regente, que seria eleito para 4 anos, eleito pelos eleitores que podiam votar, né, os mais ricos, claro, concedendo o maior poder ao legislativo e ao judiciário, e uma relativa autonomia às províncias. Ou seja, procurava atender um pouco o que os exaltados queriam, mas um pouco só. Tá? E aí tem início a chamada experiência republicana, que não tem nada de republicana, mas o pessoal fala isso. O primeiro regente eleito foi um liberal convicto, Diogo Feijó, ex-padre de Minas Gerais. Né? E aí começou um período turbulento. Essa descentralização política, na realidade, não foi acompanhada por uma descentralização econômica e tributária. As províncias tinham poder político, mas não tinham como arrecadar impostos, criar impostos, cobrar impostos. Tudo vinha para a regência, né? Para a corte, Rio de Janeiro. E a corte distribuía como queria. Então o pessoal ficava realmente numa podaíba miserável. Então ganharam, puderam eleger seu governante local, mas não tinha como governar. A verdade era essa. Aí estouraram revoltas em várias províncias. A Farroupilha, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, proclamaram uma república, a República Juliana. Durou 10 anos essa revolta, que era uma revolta da elite ali do Sul, né? Criadores de gado, grandes fazendeiros, né? Grandes comerciantes de Porto Alegre. Né? Então, essa revolta durou 10 anos. Era uma revolta de elite. Elite. A Cabanagem em Pará, que é uma grande revolta popular, popular mesmo, tomaram poder no Pará, proclamaram poder, né? Assumiram, proclamaram uma república na região do Pará. A Balaiada, Maranhão, Piauí e chegando ao Ceará. Né? Também uma revolta, na verdade foram várias revoltas, a Balaiada, foram 3. Há uma revolta de escravos, há uma revolta de indígenas e há uma revolta dos exaltados, que é uma classe média. Né? Então você tem 3 revoltas aí. No final, a revolta dos indígenas e escravizados se une e chegam até a tomar algumas cidades e governar e tudo. Virou uma revolta popular, né? Assumiu um caráter popular bem forte também. A Sabinada, na Bahia, que era uma revolta dos exaltados, em Salvador, ela não saiu de Salvador, foi rapidamente derrotada, porque havia um temor em Salvador que pode uma revolta acontecida antes da Sabinada, a revolta dos malês. Tem até filme recente sobre isso, né? O Antônio Pitanga produziu. É a revolta dos malês. Os malês eram escravizados, eles vinham de áreas da África, que hoje fica a Nigéria, né? Níger, né? Até o Senegal também, áreas que eram muito muçulmanas mesmo. Né? Então eles vinham dessas áreas da África muçulmanas, islamizadas, né? E eles já tinham, eles eram artesãos, eram pessoas que viviam do seu trabalho lá, né? E chegando aqui no Brasil, o pessoal optou por deixar na cidade, Salvador, que era um grande centro de produção artesanal no Brasil. Né? Produziam tudo lá em Salvador. Ferramentas, utensílios domésticos, até tecidos também. Grosseiros, mas produziam. Né? Então, eles foram colocados lá que eles tinham a capacidade para isso. Né? Só que esse pessoal sabe ler e escrever, eles leem o Corão, leem árabe, eles se comunicam. Né? Organizaram logo uma sociedade, assim que chegaram em Salvador, a Sociedade da Lua, referente ao crescente, marca do Islã, né? Da Lua. O que acontece? Em 1935, as elites de Salvador, os brancos lá em Salvador, com medo desses muçulmanos, resolvem mandar fechar a Sociedade da Lua. Foi um erro crasso, foi um erro monstruoso. Né? E estourou uma revolta em Salvador. Eles tomaram Salvador, a população branca teve que fugir, os elites tiveram que fugir de Salvador, mas logo depois retomaram, as tropas cercaram Salvador, retomaram, mataram as lideranças e tudo, e esgotou a revolta ali. Não demorou muito tempo, não. Mas isso gerou no Brasil, em geral, na Bahia principalmente, mas no Brasil como um todo, o medo de uma revolta escrava, como havia acontecido no Haiti.
o que foi chamado de haitianismo. Haitianismo, o mesmo de uma revolta escrava, né? Então isso era muito forte, o que fazia com que as elites econômicas em várias províncias até revessem essa posição de oposição à regência, oposição ao poder central, que eles precisavam do poder central para poder enfrentar uma revolta como essa. Não foi o que aconteceu em Salvador, que a revolta foi isolada, neutralizada rápido, né, pelas tropas locais que vieram do interior, mas em outras províncias era necessário. O caso da Balaiada no Maranhão, a Balaiada só foi derrotada com tropas vindas da corte, né? Tropas vindas da corte. Isso é importante a gente entender isso aqui, tá? Ora, o temor dessa revolta escrava, de uma grande revolta escrava, o fato da população brasileira, mais de 40% na época, já era composta por escravizados e negros libertos, pobres, né? As pressões da Inglaterra para acabar com o tráfico negreiro, os conflitos das províncias, que geravam temor de uma fragmentação territorial, de separação mesmo, né? Fizeram com que os liberais moderados se dividissem entre progressistas, que defendiam a continuidade do ato adicional, Feijó liderando isso, e os regressistas, contrários ao ato adicional, né? Daí, em 1937, os regressistas tomam o parlamento brasileiro e derrubam o regente Uno, o Feijó, e dão posse a um regressista, Araújo Lima, com um golpe, que iniciou um processo de centralização do poder. Em 40, eles aprovam uma lei interpretativa do ato adicional, que não interpretava nada, ela acabava com o ato adicional, restaurando o poder moderador, acabando com aquela pequena autonomia política das províncias, centralizando o poder de polícia e a justiça, que o ato adicional tinha descentralizado pelas províncias, subordinando tudo ao poder moderador, e sendo que esse poder moderador seria exercido pelo regente Uno, que assumiu no golpe, Araújo Lima. Os progressistas, então, em 40, se organizam e lançam uma proposta radical, né? Não tão radical assim, é reconhecer que Dom Pedro II, com 14 anos, seria maior de idade. Ele só faria 15 anos no final do ano, né? Então houve um movimento, ganhou apoio popular, inclusive em províncias rebeldes, que aceitavam que o imperador governasse, não um membro da elite econômica do Sudeste, que era o Araújo Lima, cafeicultor, né, de Vassouras. Então, esse movimento ganhou força e o parlamento apoiou, e então assumiu Dom Pedro II, acabou assumindo com 14 anos de idade, o que foi conhecido como golpe da maioridade. Encerrou o período regencial. Então, a partir desse processo, o imperador teve seu poder restaurado e as elites vão se unificar em torno desse império, desse projeto de império, né? As revoltas vão sendo derrotadas. A Balaiada já tinha sido derrotada, a Cabanagem. A Balaiada foi derrotada logo depois, em 1841. A Sabinada já tinha sido derrotada rapidamente. A Cabanagem já tinha sido derrotada em 1939. E a Farroupilha, que vai demorar mais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até 45, né? Porque era das elites locais, bem articuladas, montaram um bom exército, e havia o temor de que, se essas elites fossem muito pressionadas, elas aderissem ao Uruguai, né? Formando uma república naquela região, que havia uma proposta nesse sentido, sim, né? Então, a Farroupilha foi muito mais negociação e algumas poucas batalhas do que realmente uma guerra longa de 10 anos, né? Ao final, a Farroupilha, né, acabou a Farroupilha, houve um acordo, as elites foram perdoadas e foi tudo direitinho, né? Assim, para o Império, né? Então, consagrou-se aí a centralização do Império com a posse de Dom Pedro II, acabou o período regencial, né? Aqui temos o mapa, Grão-Pará, que é toda a Amazônia, né? Toda a Amazônia. O Acre não pertencia ao Brasil ainda, tá? Maranhão, Piauí, pegando um pouco o Ceará também, a Balaiada. A Sabinada, que não passou de Salvador, foi cercada por próprias tropas baianas que vieram do interior. E ao sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a Farroupilha. Podem ver que nesse mapa São Paulo e Paraná estão juntos. Uma única província, depois que vão ser separados. Tá? Aqui ao lado a bandeira do Império, olha só, vermelho, a cruz de Malta, né?
Vermelho e branco. O vermelho, como eu falei, é a cor do povo, e o branco é a cor da nobreza, da monarquia. É a aliança do povo com a monarquia. Tá? Aqui já as estrelas, o globo, o café e o tabaco. O café e o tabaco. O ouro dos Habsburgos, a coroa imperial aqui em cima, né? E o verde dos Bragança. Tá? Dom Pedro II, pode ver que nos seus brinquedos todos já tinham a marca do Império Brasileiro. E aqui embaixo uma batalha da Farroupilha. Os farroupilhas aqui embaixo, com lenços vermelhos amarrados no pescoço, e as tropas do Império a cavalo atacando eles, e eles resistindo. Tá? Então, vamos ver aqui. Tudo bem, gente? Então a gente fica por aqui, dá um intervalozinho para tomar um cafezinho aí. A próxima aula, que é do carro. Se não me engano, é o carro de 9 horas, ele pega vocês. Tá bom? Então, boa noite para vocês. Uma aula aí de português. Tá? Tá bom. Tchau. Obrigado pela presença. Tá? Até logo. Tá Até logo, Amanda. Até logo, Vanderleia. Tchau, tchau. Tirar aqui. Vanessa. Vou desligar, Vanessa. Vou mensagem aqui.